Absalão, o filho traiçoeiro que roubou o trono do pai. A história de Absalão é um relato impressionante que nos faz refletir sobre as complexidades da natureza humana. Ela nos mostra como alguém dotado de beleza e carisma pode ser consumido pela ambição e pelo desejo de vingança. Registrada no segundo livro de Samuel, essa história vai além de um simples relato histórico. É um espelho que reflete os conflitos internos que todos enfrentamos. Começa com um príncipe amado pelo povo e termina com uma guerra civil que divide uma nação. No caminho, vemos como pequenas decisões podem gerar consequências devastadoras. A saga de Absalão ensina sobre os perigos do orgulho, da vingança e da ambição desmedida. Apesar de ter ocorrido há milhares de anos, suas lições continuam incrivelmente atuais. Desde o nascimento, Absalão parecia destinado à grandeza. Como filho do renomado rei Davi, nasceu em meio ao privilégio e ao poder. Em 2 Samuel 3:3, lemos a primeira menção a ele. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Esse breve detalhe já revela muito sobre sua linhagem. Absalão não era apenas filho de um rei, mas também neto de outro. Essa dupla herança real certamente influenciou sua visão de mundo e suas aspirações futuras. Crescendo em um ambiente de poder e autoridade, Absalão provavelmente sempre se enxergou como alguém destinado a feitos grandiosos. Talvez tenha imaginado superar até mesmo as conquistas de seu pai. A Bíblia destaca a aparência física de Absalão, um detalhe que se torna importante ao longo de sua trajetória. Em 2 Samuel 14, 25 e 26, encontramos uma descrição detalhada de sua beleza. O texto diz que em toda Israel não havia homem mais admirado por sua aparência do que Absalão. Da cabeça aos pés, ele era perfeito. Essa não era uma beleza comum, mas algo que fazia as pessoas pararem para observá-lo. Em uma sociedade onde a aparência era muitas vezes vista como um sinal do favor divino, sua formosura certamente contribuiu para sua popularidade. Um dos traços mais marcantes de Absalão era seu cabelo. A Bíblia dedica um versículo inteiro a esse detalhe, algo que pode parecer irrelevante hoje, mas que possuía grande significado cultural naquela época. Ainda em 2 Samuel 14, 26, lemos que Absalão cortava o cabelo uma vez por ano, quando este se tornava muito pesado. O peso de seu cabelo chegava a cerca de 2 quilos. Esse detalhe não é apenas uma curiosidade, mas um símbolo de força e status. Em muitas culturas antigas, o cabelo era visto como fonte de poder e vitalidade. Porém, Absalão não era admirado apenas por sua aparência. Ele possuía um carisma natural que cativava as pessoas. Embora a Bíblia não mencione explicitamente essa característica, podemos inferi-la a partir de suas interações com o povo. Absalão tinha uma habilidade notável para se conectar com as pessoas, fazendo-as sentir-se valorizadas e ouvidas. Esse dom para os relacionamentos interpessoais seria crucial em sua vida quando começasse a construir uma base de apoio para suas ambições políticas. Além de sua beleza, seu charme e eloquência faziam dele um líder nato. Sua presença era magnética e as pessoas se sentiam naturalmente inclinadas a segui-lo. O povo de Israel nutria um carinho especial por Absalão. Sua combinação de beleza, carisma e status real o tornava quase uma figura mítica aos olhos dos israelitas. Quando ele caminhava pelas ruas, era admirado e visto como uma esperança para o futuro da nação. Diferente de muitos membros da realeza, Absalão parecia compreender os problemas e aspirações do povo. Ele não se portava como alguém distante e inacessível, mas como alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dos cidadãos. Essa conexão com o povo se tornaria uma poderosa arma em suas mãos, que ele usaria com grande habilidade para avançar seus interesses.
Porém, esse amor do povo por Absalão era uma bênção e uma maldição. Ao mesmo tempo em que lhe dava poder, alimentava sua ambição e seu sentimento de direito ao trono. Sua vida aparentemente perfeita estava prestes a ser abalada por uma tragédia familiar que mudaria completamente o curso de sua história. A virada na vida de Absalão começou com um acontecimento sombrio dentro da própria família real. Em 2 Samuel 13, a Bíblia narra um evento trágico envolvendo sua irmã Tamar e seu meio-irmão Amnon. Logo no primeiro versículo, encontramos a raiz do problema. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, a bela irmã de seu meio-irmão Absalão. Porém, essa não era uma paixão saudável, mas um desejo doentio que levaria a um ato terrível. Amnon e Tamar eram meio-irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Mesmo naquela época, essa relação era considerada inaceitável. O desejo de Amnon por Tamar era uma bomba-relógio prestes a explodir dentro da família real. Movido por sua obsessão, Amnon arquitetou um plano para ficar sozinho com Tamar. Em 2 Samuel 13, 6, 7, ele fingiu estar doente e pediu que o rei Davi enviasse Tamar para cuidar dele. "Estou doente", disse Amnon. "Peça para minha irmã Tamar vir e preparar algo para eu comer, para que eu possa vê-la e comer de suas mãos." Sem suspeitar das verdadeiras intenções de Amnon, Davi atendeu ao pedido. Esse detalhe mostra como, mesmo sendo um rei sábio, Davi podia ser ingênuo em questões familiares. Quando Tamar chegou, pensando estar ajudando um irmão doente, encontrou-se presa em uma situação horrível. Nos versículos 11 a 14, a Bíblia descreve o ataque de Amnon. Quando ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Tamar resistiu, implorando para que Amnon não fizesse algo tão desprezível. Mas, ignorando seus apelos, ele a violentou. Esse ato não apenas destruiu a vida de Tamar, mas também lançou uma sombra sobre toda a família de Davi. Ao saber do que havia acontecido, Absalão foi tomado por um ódio profundo. Mas, ao invés de agir imediatamente, ele manteve silêncio e controlou suas emoções. Em 2 Samuel 13, 20, vemos sua reação inicial. "Agora fique em silêncio, minha irmã. Ele é seu irmão. Não leve isso tão a peito." Essa fala pode parecer fria, mas revela a mente estratégica de Absalão. Ele não estava ignorando a dor de Tamar, mas planejando sua vingança cuidadosamente. Enquanto isso, ele levou Tamar para morar em sua casa, oferecendo-lhe proteção. Mas dentro de si, um fogo ardia. A raiva de Absalão crescia a cada dia, mas ele sabia que um ataque impulsivo poderia arruinar seus planos. Então, esperou pacientemente, alimentando seu desejo de justiça. Quando o rei Davi soube do crime de Amnon, sua reação foi de extrema indignação. O versículo 21 diz: "Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso." No entanto, surpreendentemente, Davi não tomou nenhuma providência contra Amnon. Essa inação apenas aumentou a revolta de Absalão. Como poderia o rei, que deveria ser um exemplo de justiça, permitir que um crime tão grave dentro de sua própria casa ficasse impune? Esse momento marcou uma virada definitiva na relação entre Absalão e seu pai. O respeito que ele tinha por Davi começou a se transformar em desprezo. Por 2 longos anos, Absalão guardou seu rancor e planejou meticulosamente sua vingança. Em 2 Samuel 13, 23, vemos o momento em que ele coloca seu plano em ação. Passados 2 anos, Absalão organizou uma festa para os tosquiadores de ovelhas e convidou todos os filhos do rei. A tosquia das ovelhas era um evento de celebração, e Absalão usou essa ocasião como o cenário perfeito para sua vingança. No versículo 28, ele dá instruções precisas aos seus servos: "Fiquem atentos. Quando Amnon estiver embriagado e eu der a ordem, matem-no. Não tenham medo.
eu dou a ordem. Sejam fortes e corajosos. Absalão havia esperado pacientemente pelo momento certo e agora estava pronto para executar sua justiça pessoal. Quando Amnon estava embriagado e desprevenido, os servos de Absalão o atacaram, exatamente como haviam sido instruídos. O versículo 29 descreve o momento fatal. Então, os servos de Absalão mataram Amnon, conforme Absalão havia ordenado. O assassinato de Amnon não apenas vingou Tamar, mas também alterou completamente a linha de sucessão ao trono de Israel. Com esse ato, Absalão cruzou um ponto sem retorno. Ele agora não era apenas um príncipe, mas um assassino. Após o crime, o caos tomou conta da casa real. Os outros filhos do rei, apavorados, fugiram para Jerusalém. Inicialmente, espalhou-se o boato de que Absalão havia matado todos os filhos do rei. O versículo 30 diz: Enquanto ainda estavam a caminho, chegou um relato a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum sobreviveu. Embora essa informação fosse exagerada, a realidade já era suficientemente grave. Davi agora tinha um filho morto e outro fugitivo. Absalão havia assassinado o aparente herdeiro do trono e, ao fazer isso, declarara guerra contra a própria família. Sabendo que não poderia permanecer em Israel, Absalão fugiu para o reino de Gesur, onde seu avô materno era rei. No versículo 37, lemos: Absalão fugiu e foi para Gesur, onde permaneceu 3 anos. Longe de sua terra natal, Absalão teve tempo para refletir sobre suas ações e traçar seus próximos passos. Enquanto isso, Davi chorava tanto a perda de Amnon quanto a ausência de Absalão. O versículo 39 revela esse dilema emocional. O rei Davi ansiava por ir até Absalão, pois já havia se consolado da morte de Amnon. Esse conflito interno, entre a dor da traição e o amor de um pai, moldaria os próximos capítulos dessa história. Durante esses 3 anos de exílio, Absalão amadureceu sua visão política. Ele não era mais apenas um príncipe vingativo, mas um estrategista que começava a pensar no futuro de Israel. Mas mesmo distante, Absalão ainda possuía um grande trunfo: o amor do povo. Seu retorno a Jerusalém seria apenas o primeiro passo para sua próxima grande jogada: tomar o trono de seu pai. Depois de 3 anos de exílio em Gesur, Absalão ansiava por voltar a Jerusalém. Sua impaciência crescia a cada dia, mas ele sabia que não poderia simplesmente retornar sem uma estratégia. Felizmente para ele, Joabe, o comandante do exército de Davi, percebeu que o rei, apesar de tudo, ainda nutria saudades do filho exilado. Em 2 Samuel 14, vemos como Joabe usou um estratagema para convencer Davi a permitir o retorno de Absalão. Ele enviou uma mulher sábia de Tecoa para contar ao rei uma história que espelhava a situação entre Davi e Absalão. Essa mulher disse ao rei: que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que o vingador do sangue não continue a destruir, para que meu filho não seja exterminado. A história tocou Davi profundamente e o fez refletir sobre sua própria relação com Absalão. O plano de Joabe funcionou. Em 2 Samuel 14, 21, Davi finalmente cede e ordena: Muito bem, vou fazer o que pedes. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Essa era a chance que Absalão esperava, mas seu retorno não foi exatamente como ele imaginava. Ao chegar a Jerusalém, ele não foi recebido de braços abertos por Davi. O rei, ainda ressentido, impôs uma condição dura: que ele volte para sua casa, mas não verá o meu rosto. 2 Samuel 14, 24. Por 2 anos, Absalão ficou na cidade, mas sem poder se encontrar com seu pai. Esse distanciamento apenas aumentou sua frustração e sua determinação de tomar o poder. Cansado de esperar, ele arquitetou uma forma de chamar a atenção de Joabe.
Como Joabe ignorava seus pedidos de audiência, Absalão ordenou que seus servos incendiassem um campo de cevada pertencente ao general. A estratégia funcionou. Joabe, furioso, finalmente concordou em interceder junto ao rei. Davi então permitiu que Absalão comparecesse diante dele. O reencontro foi carregado de emoção. Então, o rei chamou Absalão, que veio e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. 2 Samuel 14:33. Esse gesto parecia significar uma reconciliação, mas Absalão já havia traçado outro caminho em sua mente. Ele não queria apenas voltar a ser aceito, ele queria o trono. Agora livre para se movimentar em Jerusalém, Absalão começou a colocar em prática sua estratégia para conquistar o coração do povo. Ele se posicionava nos portões da cidade e interceptava aqueles que vinham buscar justiça do rei. Em 2 Samuel 15:2-3, lemos: De manhã cedo, Absalão se levantava e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Sempre que alguém vinha ao rei com uma questão legal, Absalão o chamava e perguntava: De onde você vem? A pessoa respondia, e Absalão dizia: Sua causa é justa e legítima, mas não há quem o represente perante o rei. Com esse comportamento, Absalão começava a semear dúvidas na mente do povo sobre a capacidade de Davi governar com justiça. Ele não apenas criticava a administração do pai, mas também se apresentava como a solução para os problemas da nação. No versículo 4, ele declara: Ah, se me fizessem juiz na terra, então qualquer pessoa que tivesse uma causa justa poderia vir a mim, e eu lhe faria justiça. Além das palavras, Absalão reforçava sua popularidade com gestos calculados. Sempre que alguém se aproximava para prestar-lhe reverência, ele o recebia calorosamente, estendendo a mão e beijando-o. Esse comportamento conquistava o povo rapidamente. No versículo 6, lemos: Dessa forma, Absalão conquistou o coração dos homens de Israel. Essa campanha política durou 4 anos. Durante esse tempo, Absalão não apenas ganhou apoio popular, mas também criou uma rede de seguidores leais espalhados por toda Israel. Quando sentiu que havia reunido força suficiente, ele deu o próximo passo. Ele pediu permissão a Davi para ir a Hebrom sob o pretexto de cumprir um voto religioso. Hebrom, no entanto, era o lugar onde Davi havia sido ungido rei pela primeira vez, e Absalão sabia o peso simbólico dessa cidade. Davi, sem suspeitar das verdadeiras intenções do filho, permitiu sua viagem. No momento certo, Absalão enviou mensageiros secretos por toda a terra com a seguinte instrução: Assim que ouvirem o toque da trombeta, digam: Absalão é rei em Hebrom. 2 Samuel 15:10. Ele também garantiu apoio de figuras influentes, como Aitofel, um dos conselheiros mais sábios de Davi. A conspiração ganhava força. No versículo 12, lemos: E a conspiração se fortalecia, e o povo que apoiava Absalão aumentava cada vez mais. Davi finalmente recebeu a notícia. Seu próprio filho havia se declarado rei e conquistado apoio suficiente para tomar Jerusalém. Um mensageiro lhe disse: O coração dos homens de Israel está com Absalão. 2 Samuel 15:13. Davi, percebendo que sua posição na cidade estava ameaçada, tomou uma decisão difícil: fugir. Ele disse a seus oficiais: Levantemo-nos e fujamos, porque de outro modo não escaparemos de Absalão. 2 Samuel 15:14. Esse momento foi um dos mais humilhantes da vida de Davi. O grande rei que havia derrotado Golias e unificado Israel agora se via forçado a abandonar seu próprio trono diante da rebelião de seu filho. Enquanto Davi fugia com seus seguidores fiéis, Absalão marchava para Jerusalém e assumia o controle da cidade. O golpe de Absalão parecia ter sido um sucesso. Ele estava prestes a enfrentar seu pai em um confronto final que decidiria o destino do reino.
Absalão agora ocupava Jerusalém. Seu golpe parecia bem-sucedido, mas ele ainda precisava eliminar a ameaça de seu pai, Davi. Enquanto isso, Davi e seus seguidores estavam em fuga. Porém, mesmo exilado, o rei ainda contava com aliados leais e com sua vasta experiência militar. Um desses aliados era Husai, um conselheiro que Davi enviou de volta a Jerusalém como espião. Sua missão era fingir lealdade a Absalão e sabotar os planos do novo rei. O primeiro grande dilema para Absalão foi o conselho de Aitofel, seu estrategista mais experiente. Aitofel sugeriu um ataque imediato para capturar Davi enquanto ele ainda estava enfraquecido. Escolherei 12.000 homens, e esta noite partirei à perseguição de Davi. 2 Samuel 17:1. Esse ataque rápido poderia ter garantido a vitória de Absalão. No entanto, Husai interveio e aconselhou uma estratégia diferente. Ele sugeriu que Absalão reunisse um exército maior antes de atacar, dando tempo para Davi se reorganizar. O conselho de Husai foi aceito, atrasando a ofensiva e permitindo que Davi montasse sua defesa. Enquanto Absalão hesitava, Davi e seus soldados se fortaleceram. O rei escolheu comandantes de confiança e dividiu suas tropas em grupos estratégicos. Antes da batalha final, Davi fez um pedido comovente a seus generais: tratem Absalão com brandura, por minha causa. 2 Samuel 18:5. Mesmo depois de toda a traição, Davi ainda amava seu filho e esperava poupá-lo. Mas no campo de batalha não haveria misericórdia. A batalha na floresta de Efraim. O confronto decisivo aconteceu na floresta de Efraim. As forças de Davi, mais experientes e bem organizadas, rapidamente levaram vantagem sobre os soldados de Absalão. O versículo 7 descreve a escala da derrota. Ali, o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi, e naquele dia houve grande matança. 20.000 homens caíram em combate. O próprio ambiente da batalha parecia conspirar contra Absalão. O versículo 8 diz: a batalha se espalhou por toda a região, e a floresta consumiu mais homens do que a espada. Foi no meio dessa confusão que o destino de Absalão foi selado. Enquanto fugia a cavalo, ele passou sob uma grande árvore, e seus longos cabelos ficaram presos nos galhos. O versículo 9 descreve a cena. Absalão ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto seu cavalo seguiu em frente. Esse momento é carregado de ironia. Sua beleza, que o ajudou a conquistar o povo, agora era a causa de sua ruína. Ele ficou pendurado, indefeso, esperando seu destino, a morte de Absalão. Joabe, o general de Davi, ignorou a ordem do rei e decidiu acabar com a guerra de uma vez por todas. Ele pegou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão. Seus soldados seguiram o exemplo e o mataram ali mesmo. Então Joabe tomou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo na árvore. 2 Samuel 18:14. O príncipe rebelde, que sonhava em tomar o trono, morreu suspenso entre os galhos, abandonado e traído por seu próprio destino. Após a morte de Absalão, Joabe ordenou que seu corpo fosse jogado em uma cova e coberto por pedras, um fim humilhante para alguém que aspirava à realeza. Enquanto isso, os soldados de Absalão, ao saberem de sua morte, fugiram, encerrando assim a guerra civil. Quando a notícia chegou a Davi, ele não comemorou a vitória. Pelo contrário, foi tomado por uma tristeza avassaladora. No versículo 33, lemos uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Enquanto andava, dizia: ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ó Absalão, meu filho, meu filho. Mesmo após toda a rebelião, traição e guerra, Davi não viu Absalão como um inimigo, mas como seu filho amado.
Seu lamento foi tão intenso que deixou seus soldados desmoralizados. Joabe precisou intervir, lembrando Davi de que ele devia gratidão àqueles que lutaram por ele. Hoje você envergonhou todos os seus soldados que salvaram sua vida e a de sua família. 2 Samuel 19:5. Davi então se recompôs e reassumiu o governo. Mas a perda de Absalão deixou marcas profundas. A guerra civil deixou Israel dividido. Muitas tribos ainda estavam incertas sobre quem deveriam seguir. Davi precisou trabalhar arduamente para restaurar a unidade do reino. Apesar de sua vitória, ele nunca mais foi o mesmo. Seu reinado continuou, mas os eventos com Absalão serviram como um amargo lembrete das consequências de erros passados. O episódio revelou não apenas as falhas de Absalão, mas também as fraquezas de Davi, sua inação diante do crime de Amnon, sua hesitação em disciplinar Absalão e sua dificuldade em equilibrar o papel de pai e rei. A história de Absalão se tornou um símbolo dos perigos da ambição descontrolada e da desobediência, mas também da dor que a traição pode causar dentro de uma família. Mesmo séculos depois, sua trajetória continua a ser estudada como um poderoso exemplo dos dilemas do poder, da justiça e do amor paternal. A história de Absalão nos ensina várias lições valiosas. A ambição sem limites pode ser destrutiva. Absalão tinha carisma, beleza e apoio popular, mas sua impaciência e desejo de poder o levaram à ruína. O perdão e a disciplina devem caminhar juntos. Davi amava Absalão, mas sua hesitação em corrigi-lo cedo permitiu que a situação fugisse do controle. Traições e conflitos podem destruir famílias. A falta de justiça no caso de Tamar e o assassinato de Amnon criaram um ciclo de vingança e destruição. O orgulho precede a queda. O mesmo Absalão que roubou o coração do povo acabou suspenso entre os galhos de uma árvore, derrotado pela própria arrogância. No fim, essa história serve como um lembrete de que decisões impulsivas e sentimentos mal resolvidos podem levar a consequências desastrosas, que possamos aprender com Absalão e Davi, buscando equilíbrio entre justiça, disciplina e misericórdia em nossas próprias vidas. Se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos como este. Ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aprender com essa poderosa história. Nos vemos no próximo vídeo.